E vamos falar nesse vídeo, será que o Santos é um time caseiro? Porque o técnico Fabian Bustos ainda não venceu jogando como visitante, porém, jogando na Vila Belmiro, Fabian Bustos e os jogadores do Santos não sabem o que é derrota. Então já quero a opinião de vocês aqui nos comentários, se o Santos é um time caseiro ou se o Santos apenas está dando sorte na Vila Belmiro. Deixe a sua opinião, que é sempre muito bem-vinda. Para a gente falar sobre isso, vamos aos jogos do Santos, né? Que fez com o técnico Fabian Bustos, ele que fez a sua estreia na Copa do Brasil contra o Fluminense do Piauí fora de casa. E aí o Santos empatou, inclusive um empate que foi ali no finalzinho, né? Uma assistência do Pirani para Ricardo Goulart, empatou o jogo e fomos aos pênaltis. Nos pênaltis, o Santos venceu 5-4 e avançamos para a próxima fase da Copa do Brasil. E vale ressaltar que nesse jogo contra o Fluminense do Piauí, o Santos teve jogador expulso. E isso também de jogador expulso, no começo da trajetória, né, do Fabian Bustos no Santos, foi algo bem comum que a gente vai mostrar aqui. Aí depois desse jogo do Santos contra o Fluminense do Piauí, o Santos jogou contra o Palmeiras, inclusive foi aquela partida onde o Kaique começou como volante. Foi até bem um Santos no primeiro tempo conseguindo segurar o Palmeiras, só que aí Velasquez chutou a cabeça dos palmeirenses, né? Acabou sendo expulso. E o Santos, obviamente, jogando fora de casa, com um time do Palmeiras muito mais entrosado, tecnicamente melhor, com a força da torcida, conseguiu vencer a gente por 1-0. E o Santos, como eu disse, também teve um jogador expulso, né? No caso foi o Velasquez, o que atrapalhou bastante a gente em relação a esse jogo. Depois o Santos jogou novamente fora de casa contra a Ferroviária pelo Campeonato Paulista, e esse foi um jogo onde sentimos uma melhora do Santos, pelo menos, né, um ensaio de melhora. A gente até comentou aqui, pelo menos o Santos está conseguindo finalizar mais, está conseguindo fazer mais gols. O Santos, que teve vários gols anulados aí contra a Ferroviária, poderia inclusive ter vencido. E aí, um Santos que empatou contra a Ferroviária jogando fora de casa. Nesse jogo, por incrível que pareça, não tivemos ninguém expulso. Aí tivemos, finalmente, a estreia de Fabian Bustos, né, jogando na Vila Belmiro contra o Água Santa. Porém, tivemos também jogador expulso lá do Santos contra a equipe do Água Santa, onde vencemos, que foi o último jogo do Campeonato Paulista, né? Aquele jogo que deu a tranquilidade para o torcedor santista. Depois o Santos voltou a jogar fora, estreia do Santos na Sul-Americana contra o Banfield, também tivemos um jogador expulso e o Santos é derrotado por 1-0. Aí depois tivemos a nossa estreia no Campeonato Brasileiro, Santos 0, Fluminense 0, e foi até um jogo que eu acho que defensivamente o Santos se comportou ok, né? De forma ofensiva, o Santos foi praticamente nulo. Foi o jogo, inclusive, né, da polêmica lá do Juca Kfouri, que chamou o Santos de Ninguém FC, porque não tinha finalizado, né? O Santos foi mal nessa partida, mas defensivamente o Santos conseguiu segurar o time do Fluminense. Eu até falo, né? O Fluminense naquele jogo, apesar das 26 finalizações, foi um time que encontrou dificuldade para entrar dentro da área do Santos. Teve alguma chance? Sim, mas não foi aquele jogo onde o João Paulo, né, foi destaque, enfim. Aí depois desse jogo contra o Fluminense, o Santos pegou a Universidade Católica na Vila Belmiro e venceu. Foi um jogo, né, onde o Santos acabou vencendo de virada, um Santos que melhorou na segunda etapa com as modificações do técnico Fabian Bustos. Eu lembro que no pós-jogo eu elogiei as mudanças que ele fez, né, colocou um Santos mais para cima, um Santos com jogadores mais leves, e conseguimos a vitória por 3-2. Aí tivemos o jogo contra o Curitiba na Vila Belmiro, primeiro tempo onde o Santos foi melhor, poderia inclusive ter feito mais gols, e no segundo tempo o Santos dá uma certa recuada e meio que fica esperando, né, o time do Curitiba. 2-1, Santos acabou vencendo. Aí depois enfrentamos novamente a equipe do Curitiba, só que um jogo completamente diferente, né? O Curitiba até mais desfalcado do que no Campeonato Brasileiro, e foi um Curitiba que, se não fosse o João Paulo, os milagres do João Paulo, o Santos poderia estar virtualmente eliminado da Copa do Brasil. Um jogo muito ruim do time do Santos. Aí tivemos um bom jogo contra o América. O Santos se portou bem,
tanto de forma defensiva como de forma ofensiva, foi e garantiu a liderança do brasileiro com 3-0 contra o América. Aí o torcedor já estava iludido, né? Pô, segue o líder, jogamos bem contra o América, a gente vai pegar a União La Calera, que é o vice-lanterna do campeonato chileno, e vamos vencer, até com uma certa tranquilidade, né? O que aconteceu? 1-1. E não é nem só pelo resultado, é pelo desempenho que o Santos apresentou, ou não apresentou, como preferirem, muito mal. Um time do Santos muito mal. E aí, temos os números gerais aqui, né? Só para eu passar para vocês, desses jogos. Um Santos que venceu apenas 4 jogos, que foram todos na Vila Belmiro, né? Água Santa, Curitiba, pelo Brasileiro, Universidade Católica e América Mineiro. E um Santos que jogou 7 vezes fora de casa. E contra o Fluminense do Piauí, né? Vamos colocar empate aqui, foi para pênalti, mas empate. Palmeiras derrota, Ferroviária empate, Banfield derrota, Fluminense empate, Coritiba derrota e La Calera empate. E aí eu te pergunto, o Santos é um time caseiro ou é um Santos que está dando sorte de, na Vila Belmiro, com o seu torcedor, com a empolgação, o adversário, né, a postura do adversário, o que está fazendo o Santos vencer na Vila Belmiro e não conseguir vencer fora? É a postura do time? Eu, se eu fosse arriscar, seria isso. A postura do time do Santos. O Santos é covarde jogando como visitante. Parece que o Santos tem medo. Parece que a ideia do Santos quando joga fora da Vila Belmiro é: vamos empatar que tá bom. Se porventura a gente fizer um golzinho, tá ótimo. Mas tá bom se empatar. É isso que me passa quando eu vejo o Santos jogando. Porque o Santos contra a União La Calera, por exemplo, faz o primeiro gol e para de jogar. Até estava com mais possibilidades de gols, né? Antes de fato conseguir balançar as redes, mas depois que faz o gol, o Santos para de jogar. Isso aconteceu também em outros jogos. Então, um Santos que precisa ser um pouco mais sólido. Óbvio que o Santos não vai ganhar todas na Vila, não vai ganhar todas fora de casa, como também não vai perder todas. Só que precisa de um equilíbrio, principalmente falando de Campeonato Brasileiro. A gente não pode só ficar contando com a pontuação dentro de casa. É o que eu sempre falo, aquela matemática. É vencer em casa e tentar tirar alguns pontos fora. O Santos até conseguiu alguns empates fora, né? Mas principalmente em torneios que é de mata-mata, que é fase de grupos, enfim, que de uma certa forma você precisa pontuar. Então o Santos precisa reagir. É um time que pode entregar mais. Se você me perguntar, Nájila, América Mineiro ou União La Calera, quem que é mais time? Obviamente que o América. E o Santos fez 3-0 no América, porque a postura foi diferente. Óbvio que a gente também precisa colocar na balança, fazer algumas ressalvas, de que o Ângelo acabou sentindo e foi substituído. O Ângelo, em vários jogos, né, inclusive, não aguenta ficar 90 minutos. Só que também tem alguns erros. O Santos, às vezes, como visitante, joga com 2 volantes de mais marcação, William Maranhão e Rodrigo Fernandes. Agora, no Chile, o Santos abriu mão do William Maranhão, ele sequer entrou. Mas já tivemos isso. Ricardo Goulart, que segue sendo uma insistência do Santos. Ele quase ficou 90 minutos, mais uma vez em campo, né? E a não entrada de outros jogadores. O teste, pelo menos, para a gente ver outros jogadores mais vezes em campo. Será que o Pirani e o Lucas Barbosa estão numa fase pior que o Ricardo Goulart? É uma pergunta que eu te faço. Será? Será que o Pirani e o Lucas Barbosa podem entregar mais para o Santos de forma coletiva? Fazer essa função ali no meio-campo? Né? Então, algumas perguntas que a gente fica se fazendo aqui. Mas o Santos, pelo menos os números mostram que é uma equipe caseira. Na Vila Belmiro tem um comportamento, fora de casa é uma equipe medrosa. Tem medo de ir para cima, se contenta com o empate. E quando você se contenta com o empate, entra com essa mentalidade de o empate tá ok, você está muito mais perto da derrota do que da vitória. Porque você se preocupa muito mais em se proteger do seu adversário do que atacar o seu adversário. Eu canso de falar aqui nesse canal. A melhor defesa é você atacar o seu adversário. Quanto mais tempo você fica lá na área do seu adversário, criando problemas para o seu adversário resolver, menos vezes os seus volantes, os seus laterais,
os seus zagueiros, o seu goleiro vai ser acionado. Então, espero que o Santos, para o próximo jogo, que é contra o São Paulo, tenha uma postura diferente. Seja aquele visitante indigesto. Sabe aquela visita que ninguém quer receber? O Santos precisa ser esse time, né? Para que a gente consiga ter vida longa nas competições de mata-mata e no Campeonato Brasileiro não ter nenhum perigo, né? Não ter sustos. Enfim, quero saber a opinião de vocês sobre isso, se o Santos é uma equipe caseira ou está apenas dando sorte. Deixe o seu comentário aqui embaixo, tá bom? Não esquece também de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque todo dia tem vídeo novo. Então, para você não perder o nosso conteúdo, é importante que você se inscreva, tá bom? Grande abraço para vocês e a gente se vê no